muito obrigada, muito obrigada. Tudo ótimo, maravilhoso, cada vez melhor, tudo em harmonia? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Estamos em harmonia conosco mesmo, estamos em harmonia com Deus e por isso, então, estamos em harmonia com todas as pessoas e com todas as coisas do céu e da terra. Maravilha! Esse estado, né, de viver em harmonia é um estado de êxtase, é um estado de alegria espiritual. Então, hoje nós justamente vamos conversar sobre este Viva em Harmonia com Alegria Espiritual. Tá certo? Vamos estudar, vamos conversar, tendo como base este fabuloso livro, o Livro da Mulher, de autoria da nossa querida, amada irmã, professora Teruko Taniguchi, né? Esposa do nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi. Este livro, né, o Livro da Mulher e todos os demais livros da Seicho no Ie do Brasil, você pode estar adquirindo através da nossa livraria virtual, ok? Então, acesse aí o nosso site da livraria virtual, está aqui embaixo, já passando aí o endereço eletrônico para você. Entre no nosso site, pesquise lá tantos livros, palavras de luz para 2022, não é? Que maravilhoso, já temos palavras radiosas já para o ano que vem, vários livros de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, Sagrado Mestre Seicho Taniguchi, do nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, da professora Junko Taniguchi, e de tantos outros autores brasileiros também, grandes professores da Seicho no Ie, que escreveram livros que com certeza vai sempre ter um adequado para o momento que você está vivendo. Tudo bem? Então, visite lá a nossa livraria virtual, adquira um livro para você, presenteie e transmita esta alegria espiritual, né, para grande número de pessoas, ok? Muito obrigada, muito obrigada. Então, vamos lá iniciar o nosso estudo de hoje sobre viver com alegria espiritual e para esse tema eu escolhi justamente o capítulo intitulado Alegria Espiritual. Então, nós vamos estudar, né, alguns textos lindos, maravilhosos, da nossa querida professora Teruko Taniguchi. O primeiro aqui é aqueles que clamam a favor de Deus até o fim. Numa das reuniões da Associação Pomba Branca da Seicho no Ie, lembrando que a Associação Pomba Branca é a Associação das Mulheres da Seicho no Ie, então numa dessas reuniões lá no Japão, a professora Teruko Taniguchi teve a oportunidade de assistir um filme sobre a vida de Jesus Cristo, que uma das participantes teve a gentileza de nos emprestar. Muito bem, então eles ficaram lá assistindo o filme e conta aqui algumas passagens do filme. Jesus ia de cidade em cidade praticando milagres, fazia os paralíticos andar, os cegos enxergar, os mortos ressuscitar, e assim seguia Jesus o seu caminho, provocando sempre uma onda de assombro e admiração entre as multidões que o cercavam. Numa das cenas, uma mocinha vai em busca de salvação e diante dela surge a imagem da Virgem Maria tendo a cabeça coberta por um véu alvíssimo. Pombas brancas revoam ao redor da santa e algumas pousam em suas mãos, com olhar sereno e confiante. Ó pombinhas brancas, vocês devem se sentir em paz e felizes por estarem em mãos divinas, disse-lhe eu em pensamento. Ao saber que o reino de Deus pregado por Jesus Cristo não pertencia a este mundo, Judas Iscariotes o traiu por 30 moedas de prata. Jesus foi preso e levado à casa de Caifás, o pontífice. Este não acreditou que Jesus fosse realmente o Cristo, Filho de Deus.
E Jesus, inocente, foi condenado e entregue a Pilatos, governador romano da Judéia. Como era costume entre os judeus soltar um preso por ocasião da Páscoa judaica, Pilatos dirigiu-se à multidão e perguntou: qual quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus? O povo, que havia sido persuadido pelos principais sacerdotes e anciãos para que pedissem a liberdade de Barrabás e a morte de Jesus, bradou: Barrabás! Pilatos não encontrara em Jesus Cristo crime algum e queria que ele fosse solto, mas acabou cedendo diante do clamor da multidão. Nessa cena, aparece no meio da multidão uma mulher que protesta sozinha, corajosamente. Com os cabelos em desalinho e os braços erguidos bem alto, ela gritava sem parar: solte Jesus! Solte Jesus! Era Maria Madalena. Apesar dos protestos de Maria Madalena, quem acabou sendo solto é Barrabás, o salteador. Como é sublime a figura de Maria Madalena, que mesmo sendo agredida pela multidão e quase derrubada no chão diversas vezes, não cessou de clamar o nome do Senhor. Vendo-a, lágrimas de emoção turvaram-me os olhos. Que lindo, né? A força da mulher, não é? Da mulher que sabe defender, né? O amor. Ela estava defendendo o amor maior. Ela estava defendendo a verdade quando ela gritou: solte Jesus, porque ela, né, assim como Pilatos e muitos outros, sabiam que Jesus Cristo não tinha feito crime nenhum. Por que está preso? Em nome dessa verdade, desse amor maior, ela gritou sozinha, né? Sendo agredida posteriormente, mas ainda assim ela gritava: solte Jesus, solte Jesus. O que será que a professora Teruco, né, tem a dizer deste ato tão sublime? Então vamos continuar aqui. Muitos dos seguidores de Jesus não foram capazes de permanecer até o fim ao lado do Senhor e da verdade. Até mesmo os 12 discípulos dormiram enquanto Jesus orava no horto do Getsêmani, dizendo: Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Isto está em Lucas, né, capítulo 22, versículo 42. E de tanta agonia, seu suor tornou-se como gotas de sangue. Né? Essa foi a imagem, né, do filme retratando essa passagem de Jesus Cristo, né, que orava pedindo a Deus, né, que livrasse ele daquele cálice, porém, se fosse da vontade do Pai, porque se não fosse, que fosse feita a vontade do Pai, e ele humildemente iria então aceitar a vontade do Pai, não é? E neste momento Jesus estava sozinho. Mas houve também pessoas que permaneceram junto de Jesus até o fim e ficaram ao pé da cruz, rendendo-lhe confiança e amor absolutos. Entre essas pessoas estavam Maria, mãe de Jesus, Maria, esposa de Cleofas, e Maria Madalena. Elas não se afastaram do Senhor e da sua verdade até o fim. Senti-me tomada por uma profunda emoção. Né? São as 3 Marias, né, que ao pé da cruz não abandonaram Jesus. Que lindo, né? Por toda a nossa vida, devemos permanecer junto a Deus. São as palavras da professora Teruco Taniguchi.
neste viver com alegria espiritual. A gente só pode viver em harmonia conosco mesmo e com Deus e com as pessoas se nós vivermos nesta alegria espiritual. E o que nos traz a alegria espiritual? É viver permanecendo sempre junto a Deus. Não sair do lado de Deus, não sair dos pés de Deus, não sair do colo de Deus, não sair da mente de Deus, do coração de Deus, chamar sempre Deus. Na contínua chuva de néctar da verdade, o nosso Sagrado Mestre escreve, por inspiração divina, que devemos chamar, ó Deus, ó Pai. Quando nós chamarmos, ó Deus, ó Pai, Deus estará conosco. Esse chamado contínuo de Deus é que nos faz sentir essa alegria espiritual do dia a dia, uma alegria que transcende a alegria carnal, que transcende os prazeres carnais, os desejos carnais, as vontades do nosso ego, que transcende os nossos quereres, mas é uma alegria da alma, e essa alegria da alma é só atingida quando a gente tem Deus conosco, Deus no coração. Chame sempre, ó Deus, ó Pai, qualquer situação que você esteja vivendo, tá? Chame sempre, ó Deus, ó Pai, ó Deus, ó Pai, me oriente, me ensine, me guarde, me proteja, ó Deus, ó Pai, ó Deus, ó Pai. Esse chamar, esse clamor, como está aqui o título, aqueles que clamam a favor de Deus até o fim, esse clamor, esse chamado vai nos preencher a nossa alma, tá? Não nos afastemos dele jamais. Para nos mantermos fiéis à verdade, devemos elevar corajosamente a nossa voz acima dos brados da multidão cega, como fez Maria Madalena. Se você crê realmente que você está com a verdade, que Deus está com você, deve clamar acima da multidão, que fala o contrário, não, mas você deve falar a verdade, Você deve ter aquele clamor, por exemplo, se o médico fala, você está com câncer, ele está falando baseando nos estudos médicos dele e fenomenicamente, materialmente, ele está falando a verdade. Ele tem estudo para isso, então ele está falando a verdade, dentro da verdade da medicina, ele está cumprindo o papel dele, mas no momento em que você recebe esse diagnóstico, ainda que você não fale de voz alta, lá num consultório diante do médico, mas fale bem alto para dentro de você mesmo, não tenho câncer, sou filho de Deus. Sou perfeito, sou saudável, clame por Deus, ó Deus que me criou perfeito, manifeste agora a sua perfeição em mim, manifeste agora a sua saúde em mim. Esse é o clamor de Deus que a gente deve fazer constantemente. Então, bradar mesmo em alto e bom som, e se possível, em voz audível mesmo, Não, isso não existe. Sou filha de Deus, sou filho de Deus, sou perfeito, sou saudável, Isso não existe, como não existe, vai desaparecer, vai desaparecer. Então, dessa forma, como foram heroínas e sublimes as figuras daquelas mulheres que permaneceram firmes ao pé da cruz, em meio à grande convulsão da terra que ocorreu imediatamente após a morte de Jesus, na qual rochas se fendiam e colunas de fogo se levantavam. Eu disse a mim mesma repetidas vezes, os que elevam a voz para defender a verdade até o fim, estes sim, infalivelmente, acabam alcançando o reino de Deus. Que lindo, Elevar a voz a Deus até
até o fim. Crer em Deus até o fim, não é? Jamais titubear na fé, não é? Na página 220 desse livro, o Livro da Mulher, né, da nossa sagrada irmã, professora Teruko Taniguchi, na página agora 220, temos aqui o título, Expõe a Deus os males que afligem. Então, continuando, né, nesta alegria espiritual de viver com Deus, de clamar por Deus, né, de sentir Deus, agora vamos expor a Deus todos os males que nos afligem. Exponha os males, ou seja, a treva a Deus, que é luz. A treva desaparece diante da luz. Então, qual o valor de você ficar, né, desabafando os seus problemas para uma pessoa que não vai te iluminar? Né, que não vai trazer a luz para a sua vida. Ao contrário, só vai te afundar cada vez mais dizendo, nossa, quantos problemas, é verdade, você é um sofredor, uma sofredora, né? E vai te afundando cada vez mais e vai fazendo você sentir raiva da vida, do outro, não é? Então, a gente deve expor os nossos problemas para Deus, tá? Abrir o coração para Deus, porque é como se estivéssemos acendendo a luz de um quarto escuro, né? Deus é a luz que ilumina tudo, então nós vamos desabafar para Deus, falar para Deus, né? Expor todos os nossos problemas, as nossas angústias para Deus, tá bom? Faça isso pelo menos uma vez ao dia, feche os olhos, converse com Deus, ore, entregue tudo nas mãos dEle, faça a meditação Shinsokan, né, que a Seitonei tanto nos orienta. No livreto, né, da meditação Shinsokan, que a gente pode adquirir também pela livraria virtual ou na sua associação local, agora já estão abertas, né, pouco a pouco, aí as ALs, as regionais, os locais presenciais de reunião, vá até lá, dá um pulinho, adquira esse livro, Meditação Shinsokan é maravilhosa, ou explicações detalhadas sobre a meditação Shinsokan, ou mesmo a Verdade da Vida, volume 8, ou até mesmo o livretinho, né? Oração para contemplar a Deus, Shinsokan e outras orações, tudo isso, né? São livros, né? São ensinamentos que vão fazer com que você aprenda verdadeiramente a encontrar-se, né, com Deus, pelo menos uma vez ao dia, entregando totalmente sua vida a Deus e sentindo, né, este êxtase espiritual de ter uma vida em comunhão com Deus, ok? Então aqui diz, exponha os males à treva a Deus, que é luz, a treva desaparece diante da luz. Assim nos é ensinado constantemente. Apesar disso, muitas pessoas se apegam facilmente aos aspectos fenomênicos e, sem querer, acabam segurando palavras ou atos maus que ouviram ou presenciaram, passando a lutar desesperadamente com eles. É uma luta árdua e interminável, que provavelmente afundará na treva tanto a si mesma como os antagonistas e até os espectadores, né? Ou seja, todos os envolvidos. Que importa que alguém tenha feito isso ou dito aquilo? Basta ter a convicção de que tanto você como o antagonista são filhos de Deus. O antagonista é aquele que pensa ao contrário de você, né? Então, muitas vezes, ele pode te ferir com palavras, né? Ele pode te fazer, né, algo que você não tenha, né, gostado, mas aqui a professora fala o que importa, né? Basta você ter a convicção de que tanto você como essa pessoa são filhos de Deus e deixar que os acontecimentos transcorram natural e livremente. Se mesmo assim não puder suportar, conte tudo a Deus, pois Deus absorve tudo e o transforma em luz. Se não puder acreditar em Deus por Ele ser invisível,
Conte a alguém que tem um espírito solidário e voltado para o bem comum. A luz que emana dessa pessoa apagará a treva. Olha que lindo, né? Então, não importa que você tenha sido criticado, tudo bem, pode ter doído muito, pode ter te magoado, né? Mas esse não importa significa o seguinte, que nenhuma crítica, nenhum ato que tenha te ferido, feriu verdadeiramente o seu eu real. Feriu verdadeiramente você que é filho de Deus. Não feriu você. Não magoou você. Né? Você é filho de Deus, é imaculado. Tá? É inatingível, ok? Então é nesse sentido, né? Creia firmemente que ele também que te magoou é filho de Deus e quem te magoou não foi o eu real daquela pessoa, foi o eu carnal. Esse eu carnal que é limitado, que é imperfeito, né? Mas que não é real. Não é real porque não é criação de Deus. É uma das manifestações, né? Mas não é a manifestação real. Tudo bem, esse corpo é uma manifestação nossa, né? Mas não é o nosso eu real. É uma manifestação provisória que está aqui para se aprimorar, para crescer. Quando a gente vê que o outro também, né? Nesses erros que eles cometem, né? Eles também estão buscando crescimento, buscando aprimoramento, mas tenha certeza que o seu perdão, tá? Que o seu reverenciar a natureza divina dele vai ajudar muito no aprimoramento dele. Porque o seu sentimento de mágoa, tá? Vai prender essa pessoa, tá? Nessa vida de imperfeição. O seu sentimento negativo com relação a essa outra pessoa vai amarrar o crescimento espiritual desta pessoa e amarra o seu também. Né? Você se amarra e amarra o outro. Então, nesse amor profundo que nós temos com todas as pessoas, porque todos são filhos de Deus, o nosso perdão vai possibilitar com que essa pessoa, né, cresça espiritualmente também, né, evolua, né, cada vez mais para o caminho do bem, para o caminho da luz. O seu perdão vai iluminar essa pessoa. E aqui tão bonito, né? A professora fala, para que você possa desabafar, né, todo esse sentimento que talvez você esteja, né, trazendo dentro de si esses sentimentos negativos. Se você não puder conversar com Deus, como eu falei, né, se você tem alguma dificuldade de conversar com Deus que é invisível, converse com alguém invisível, mas que carregue essa luz divina, tá? Que tenha essa luz que no momento que você abrir seu coração, ela vai iluminar, ela vai encher seu coração de luz. Tá? Mas o importante é sempre você manter, né, o seu sentimento mais puro, tá? Mais puro de desejar felicidade para aquela pessoa e ter a certeza, né, o que ela falou, ela não me ofendeu. Né? Ela se ofendeu, me ofendendo, né? Porque ela maculou o eu verdadeiro dela ao ver, né, o lado negativo na outra pessoa, tá certo? Mas o meu eu verdadeiro jamais é maculado, ok? Então, continuando aqui, sejamos todos felizes, ajudemo-nos mutuamente pela felicidade geral. Quando atingirmos esse estado espiritual, não haverá mais inimigos. Se alguém falar mal de você, ore a Deus pela felicidade dessa pessoa. Não é preciso justificar-se e defender-se. Deus está vendo tudo. Isso já não é suficiente para sentir-se feliz e grato? Olha que lindo, né? Não precisa se justificar para outra pessoa. Olha, eu não quis fazer isso, não foi a minha intenção. Porque às vezes a pessoa naquele momento não vai te dar ouvidos,
né? Ela não vai aceitar tudo isso. Nesse momento, então, que você sentir, né, que vai ser inválido essa sua justificativa, tenha certeza que Deus sabe tudo, Deus sabe seu coração, Deus está vendo tudo, não é? E tem prazer maior, né, do que essa certeza de que Deus conhece o nosso coração? Ainda que o mundo inteiro não reconheça, Deus reconhece. É nessa alegria espiritual que a gente deve viver, né? Com essa fé absoluta de que Deus está aqui comigo, de que Deus vê meu coração, que Deus me conhece, sabe dos meus sentimentos puros e verdadeiros, né? E que então dessa forma, né, a professora fala, isso já não é suficiente para sentir-se feliz e grato ou grata, o simples fato de ser filho de Deus já não é motivo de felicidade e gratidão? Sim, é motivo sim, né, de muita felicidade, de muita gratidão. Nós somos filhos de Deus. Oh, que graça! Não é? É essa, né, gratidão profunda que a gente, né, ao manifestá-la, vai fazer com que a nossa alma se preencha, né, de alegria, de contentamento, de paz. E isso é tudo que a gente precisa. O restante, o que é? Acréscimo. Né? O restante é acréscimo. Muito bem. Unicamente agradeça e reverencie. Mantenha até o fim uma atitude de reverência e de gratidão. Assim como Maria Madalena, como as 3 Marias. Mantenha até o fim, né, o sentimento, a atitude de reverência e de gratidão. Do âmago dessa atitude emanará infalivelmente a luz. Mesmo quando alguém fala mal de nós, simplesmente agradeçamos, reverenciando a sua perfeição interior. Mesmo quando alguém comete um erro, lembrei-me agora de Jesus Cristo, né? Bateu numa face e deu a outra face. Olha que ensinamento eterno, não é? Então vamos voltar aqui. Mesmo quando alguém fala mal de nós, simplesmente agradeçamos, reverenciando a sua perfeição interior. Mesmo quando alguém comete um erro, simplesmente agradeçamos, reverenciando a sua perfeição interior. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, devemos enfrentar tudo com sentimento de reverência e gratidão. Viver reverenciando e agradecendo a tudo e a todos é seguir pelo melhor caminho da felicidade, ok? Viver reverenciando e agradecendo a tudo e a todos é seguir o melhor caminho da felicidade. Então, as minhas reverências e a minha gratidão a você que nos acompanha toda sexta-feira nesse encontro virtual Viva em Harmonia. Minha gratidão a você que faz os seus comentários, a você que está compartilhando os nossos vídeos, né, que cada vez mais e mais pessoas estão assistindo, né, os nossos vídeos. Então, o nosso muito obrigado, tá? Vamos continuar nessa vibração maravilhosa de espalhar luz, de espalhar felicidade. Dando é que se recebe. Muito obrigada, muito obrigada. Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior.
O feto já é um ser humano perfeito. A vida dele foi dada por Deus e nós, seres humanos, não temos o direito de recusar o que Deus dá. Não renegue seu filho, mesmo que você ainda não o conheça. Se desejamos verdadeiramente a paz no mundo, precisamos abandonar a ideia de que o mundo é dos mais fortes e de que é preciso sacrificar o outro para o bem próprio. Participe conosco do encontro virtual em prol da Pequena Vida 2021. Dia 17 de outubro, a partir das 9 horas da manhã, pelo canal oficial da Seichonoye do Brasil no YouTube. A luz não deve ficar escondida. Não importa a ideologia das pessoas. Devemos levantar bem alto a luz da verdade em defesa das pequenas vidas.